Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Meus queridos alunos, hoje nós vamos para a segunda etapa, falando a respeito do sistema endócrino. Na nossa aula anterior, nós falamos do mecanismo de reconhecimento celular dos hormônios, definimos o que são glândulas endócrinas, que constituem a principal estrutura do sistema endócrino. Também falamos sobre os principais tipos de glândulas e detalhamos um pouco falando sobre o hipotálamo, a glândula hipófise ligada a ele, e também falamos sobre a tireoide. Lógico que abordando as características, funções e as deficiências ou hiperfunção de cada um desses casos que constituem doenças hormonais. Beleza? Pois bem, então vamos dando continuidade à sequência de glândulas, falar agora a respeito das glândulas adrenais ou suprarrenais. O próprio nome já sugere a sua localização, suprarrenais. São duas glândulas, cada uma localizada na parte superior dos rins. E essas glândulas, quando feito um corte na sua estrutura, ela revela duas regiões importantes. A região cortical, córtex ou periférica, e a região medular ou central. Nessas regiões, certo? São regiões que têm tipos celulares que produzem grupos específicos de hormônios, tá? Por exemplo, a região cortical produz os chamados glicocorticoides, a aldosterona, que nós já estudamos quando fizemos o nosso trabalho, estudo sobre o sistema urinário, e os mineralocorticoides, né? Dentre eles o principal, o cortisol, que constitui a cortisona ou hidrocortisona. A região medular, que é a porção mais interna, produz basicamente a epinefrina ou norepinefrina, que são denominações para adrenalina e noradrenalina. Portanto, resumindo o nosso contexto, no córtex da medula, da região, no córtex das adrenais ou suprarrenais, nós temos a produção de cortisol e aldosterona, que são o que nós vamos falar, e na região medular, epinefrina e norepinefrina. Tá ok? Tem outros hormônios, mas deixa isso lá para o ensino médio. Bom, os chamados glicocorticoides são hormônios derivados, né, do colesterol, né, apesar de ser entendido funcionalmente como sendo um lipídio. O colesterol, na realidade, é um tipo de álcool, tá? E é matéria-prima para a produção de uma grande quantidade de hormônios do nosso corpo. Além desse, tem os hormônios sexuais. O hormônio mais importante é a cortisona ou hidrocortisona, tá? Ele é liberado em situações de estresse, tá ok? Portanto, quando você entende isso aqui, não a patologia crônica, entende isso aqui situações de alerta, em que você vai necessitar de uma maior fonte de substâncias para que as células do seu corpo, principalmente as células musculares, gerem mais energia para uma reação, você vai precisar de consumir mais, né, fontes orgânicas para produzir energia. Então, nesse caso, a cortisona, né, ou hidrocortisona, ela vai atuar estimulando o aumento da quebra, certo? E da produção de glicose a partir de proteínas e gorduras. Portanto, é um hormônio que tem ação hiperglicêmica, ou seja, ele aumenta o teor de açúcar no sangue, mas isso só em situações de estresse. E além de um outro efeito, que é a sua ação anti-inflamatória, e também atua, né, no processo de bloqueio de processos alérgicos, que é uma reação inflamatória em uma escala sem nenhum tipo de controle. O controle, né, da região cortical, da adrenal, suprarrenal,
é feito por um hormônio trófico produzido na hipófise chamado ACTH, que é o hormônio estimulante da adrenocorticotrófico, que é produzido na adenohipófise. Tá ok? Muito bem. Os mineralocorticoides, tá, que é derivado do colesterol, a mais importante é a aldosterona. Nós já estudamos ela. A função básica, ela é liberada na corrente sanguínea, vai atuar nos tubos néfricos, tá? na rede de néfrons dos nossos rins, fazendo com que aumente a permeabilidade ou aumente a reabsorção de sódio de volta para a corrente sanguínea e a eliminação da corrente sanguínea para os rins de potássio, fazendo uma espécie de contrabalanceamento. Aumenta a pressão arterial e o volume do sangue, que a gente chama de volemia. Tá certo? Então, por isso que o sódio, ele aumenta a pressão arterial. Tá? Observação, ele é controlado também pelo ACTH, já que é produzido pela região cortical. Veja bem, em situações de estresse crônico, aí eu não estou falando mais de situação de alerta, eu estou falando de situações em que a pessoa, de forma desarmônica, se mantém em uma situação de estresse contínuo, ou pelo menos a maior parte do tempo. Isso vai provocar, logicamente, uma alteração no seu comportamento e alteração fisiológica também. O que se observa é níveis bastante elevados de cortisona circulando na corrente sanguínea. Portanto, de forma continuada, a secreção desse hormônio, certo? Em situações de alerta sem necessidade nenhuma, está relacionado com o estresse crônico. Bom, a região medular dessa glândula, ela produz a epinefrina e a norepinefrina. Esses hormônios estão relacionados à reação do nosso corpo, certo? Para as situações de alerta ou situação de estresse. Tá ok? Então, a cortisona estimula o produto para aumentar a produção de energia. E a epinefrina e a norepinefrina, são compostos parecidos, eles atuam para a reação. No caso da epinefrina ou a adrenalina, ela prepara, né, para a reação, fazendo com que ocorra o quê? Contrai os vasos sanguíneos periféricos, viscerais, né, das vísceras, tá? Ocas principalmente, aumenta a taxa de açúcar no sangue, associada à cortisona, e redistribui o sangue para os órgãos, os que são necessários para uma maior circulação de sangue e, consequentemente, maior circulação de glicose, maior circulação de oxigênio. E aí, no caso, nós vamos destacar os músculos, tá, que vão ser responsáveis pela reação da gente. A norepinefrina atua de forma associada. Ela acelera o batimento cardíaco, porque acelerando o batimento cardíaco, maior velocidade, com maior volume de sangue vai circular no nosso corpo, que vai associar a distribuição de oxigênio e glicose no corpo inteiro, notadamente nas regiões musculares, tá? E também mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Como assim? Bom, se o coração bate mais acelerado, tá, então ele vai provocar, pelo menos os vasos mais calibrosos, uma dilatação, que é para controlar a pressão, porque você não pode, se você aumenta os batimentos cardíacos, intensifica a contração dos batimentos cardíacos, é lógico que a pressão arterial tende a aumentar. Se essa pressão muito alta chegar até os vasos mais delicados, eles podem se romper por conta da pressão muito alta. Então, os vasos, as artérias principalmente, elas se dilatam para caber mais sangue e assim controlar a pressão arterial e ela não fique tão alta a ponto de provocar problemas, né, de hemorragias numa situação de estresse. Então, adrenalina e noradrenalina está relacionado com a reação do nosso corpo a situações de estresse. Tá ok? Existem algumas pessoas que têm uma relação bem interessante com a liberação dessas substâncias.
Tem pessoas que apresentam reação de fato, até violenta, né? Outras pessoas simplesmente ficam apáticas, certo? E outras pessoas perdem até a consciência em situação de estresse. Aí é uma série de interações um pouco mais complicada. Eu fiz só citação para ativar a curiosidade de vocês, mas não cabe aqui a gente relacionar todos esses fatores relacionados a essas reações que não são consideradas assim típicas em uma reação à situação de perigo ou de alerta. O nosso pâncreas, nós já falamos do pâncreas em situações anteriores. O pâncreas, ele é uma glândula mista ou anfícrina. O que quer dizer isso? É uma glândula que apresenta duas funções importantes. A função exócrina e a função endócrina. O que é uma função exócrina? É quando a glândula tem um canal de eliminação da sua secreção para as cavidades do corpo ou para o meio externo. Uma parte do pâncreas faz isso. Quando? Quando libera bicarbonato de sódio, quando libera o suco pancreático, ele está fazendo a função endócrina. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, um pouco mais detalhado. Nessa região aqui, que é chamada a ponta ou a cauda do pâncreas, é onde ocorre a chamada função endócrina, certo? Ou seja, produz hormônios importantes para a regulação da taxa de açúcar no nosso sangue, beleza? Esses hormônios são a insulina e o glucagon, tá ok? Então vamos lá. A insulina, ela, vamos dizer assim, ela facilita a absorção da glicose pela membrana celular, principalmente nas células do fígado e nas células musculares. Para quê? Para fornecer energia para a produção, para fornecer matéria orgânica para a produção de energia pela respiração celular. Tá certo? Então, o que acontece é que a insulina, que é produzida por um grupo de células especiais, chamadas de ilhotas de Langerhans, tipo beta, né, a letra grega, ela é responsável por isso. Ela se associa à membrana das células e facilita a penetração de glicose. Portanto, a sua função é diminuir a taxa de glicose no sangue. Portanto, ela tem uma ação hipoglicêmica. Tá ok? Esse é seu papel. Você está com muita glicose no sangue, o organismo reconhece essa alta taxa de glicose, isso não é bom, porque altera a acidez do sangue, tá? E aí, como resposta, produz insulina, que faz com que a glicose entre rapidamente dentro das células musculares, das células do fígado, tá? E, logicamente, que dentro do fígado ela vai, por exemplo, vai provocar a transformação da glicose excedente em glicogênio, que é uma forma insolúvel em água. Beleza. Já o glucagon, ele tem uma espécie de função antagônica, assim, de uma visão mais geral. Ou seja, quando o organismo apresenta baixas taxas de glicose no sangue, por exemplo, você está várias horas sem se alimentar, a sua glicemia fica muito baixa, ou seja, sua taxa de açúcar fica muito baixa. Como resposta, o pâncreas libera o glucagon, que vai fazer com que, por exemplo, as células do fígado transformem o glicogênio que foi armazenado anteriormente, quebrando o glicogênio, liberando várias moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose saem das células do fígado para a corrente sanguínea, aumentando o teor de açúcar no sangue. Portanto, ela tem uma ação hiperglicêmica. Aumenta a quantidade de glicose no sangue. Quem que faz isso nas células do pâncreas? Quem faz isso faz parte daquele grupo que eu falei anteriormente, das ilhotas de Langerhans, que são células glandulares, no caso aqui, tipo alfa, certo? Que produz especificamente esse tipo de hormônio, tá ok? Então, esse é o funcionamento básico desse processo de regulação da taxa de açúcar. Taxa de açúcar elevada, o pâncreas produz insulina, diminui a taxa de açúcar no sangue.
taxa de açúcar do sangue baixa, estimula o pâncreas a liberar glucagon. O glucagon faz com que o organismo aumente a taxa de açúcar no sangue. E assim fica regulando a taxa de açúcar no sangue, que é importante para a respiração celular, e seu acúmulo e a sua escassez na corrente sanguínea pode levar a problemas de saúde. Por falar em problema de saúde, nós temos alguns distúrbios hormonais que podem provocar problemas de saúde na gente. Nós temos, por exemplo, o diabetes mellitus. Pessoal, você já falou de diabetes aqui. Não, falei do diabetes insípidos, que é aquele por conta da falta do ADH na corrente sanguínea. Agora eu estou falando de outro tipo de diabetes. O mellitus vem de mel, sangue doce, urina doce. Que é uma expressão muito antiga, mas continua até hoje. O diabetes mellitus, ela é uma doença caracterizada por altas taxas de açúcar no sangue. Temos dois tipos, na realidade 3, mas eu não vou entrar muito em detalhe. Eu vou só fazer uma citaçãozinha rápida que é para ativar a curiosidade de vocês. Diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. Não entendi. Muito bem, vamos lá. Uma doença autoimune é aquela em que as nossas células de defesa passam, entre aspas, a entender que as células do nosso corpo são células estranhas. O que é que acontece? Essas células de defesa atacam as células do corpo da gente, matando-as. E as funções realizadas por aquelas células vão deixando de acontecer. É o que acontece com o diabetes tipo 1, que geralmente acontece na infância ou na adolescência. O que é que ocorre? As células, nossas células de defesa, passam a entender que as células beta das ilhotas de Langerhans é uma ação altamente específica. Elas são corpos estranhos, aí passa a atacar e destruir as células beta do pâncreas. Como as células betas produzem a insulina, então a pessoa vai apresentando cada vez mais uma deficiência na produção de insulina, o que acaba levando uma tendência a ela manter altos níveis de glicose no sangue, caracterizando assim diabetes. Tá ok? O tipo 2, ele é um problema mais relacionado aos receptores de insulina. À medida que vamos envelhecendo, as células também, logicamente, vai envelhecendo e elas vão deixando, pelo próprio processo de envelhecimento, de produzir receptores de insulina. Receptores, lembra lá na nossa primeira aula de sistema endócrino, são aquelas substâncias que interagem com o hormônio para desencadear uma reação. Tá? E esses receptores vão diminuindo, o que vai acontecendo é que essas células passam a ter uma certa resistência à insulina, ou seja, elas não passam a reagir da mesma forma quando conectada à insulina ou na presença de insulina. Quer dizer, a pessoa produz normalmente insulina, no entanto, não há reação esperada porque esses receptores específicos da insulina estão deixando de ser produzidos. Isso é um processo de envelhecimento celular. Antigamente era chamado de diabetes tardio ou juvenil, porque só aparecia lá depois dos 40 anos de idade. Tá certo? Então, esses são os dois problemas básicos. Agora, nós temos que ter uma preocupação muito grande. Está havendo, gerações após gerações, anos após anos, um envelhecimento precoce das células que interagem com a insulina. Porque a nossa alimentação, ela está muito rica em açúcares, ou fontes de açúcares, massas, doces, etc. Portanto, não é muito estranho hoje em dia você ouvir falar num adolescente, e em alguns casos um pouco mais raros, até crianças, com diabetes tipo 2. Por quê? Porque as células do pâncreas estão trabalhando mais intensamente, porque a infância nossa, principalmente dessa nova geração, ela ingere quantidades absurdas de açúcar. Tá? E, portanto, por conta disso, isso leva a um trabalho exaustivo das células do pâncreas e, consequentemente, ela vai provocar uma aceleração do envelhecimento celular, o que vem fazendo com que essa doença ela venha surgindo cada vez mais precocemente. Isso é muito ruim.
tá? É muito ruim porque aumenta os casos de diabetes, tá? Que requer um controle alimentar mais intenso, porque o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, então não tem cura, pelo menos até agora, tá? Então o que acontece é que como é que você resolve o problema? Tomando insulina, né, exogenamente, tá? Aquela aplicação da injeçãozinha subcutânea, e aí beleza. Tá? Hoje em dia já tem até alguns dispositivos que eletronicamente dispara dose de insulina no organismo, é um procedimento cirúrgico, ainda está em fase experimental, ainda não foi distribuído de forma comercial. Mas o diabetes tipo 2 é problemático, porque você produz insulina. O problema é que a insulina não está sendo reconhecida, então você tem que fazer uma retomada alimentar, né? Você tem que mudar a sua forma de se alimentar para poder manter os níveis de açúcar baixos no sangue. E isso no adolescente e numa criança é muito mais complicado do que num adulto. Tá certo? Mas assim, são manifestações crônicas, se você respeitá-la. Inclusive, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, ou seja, você pode conviver com ela, sem maiores percalços, desde que você tome os seus cuidados. Não é verdade? Então, às vezes, o diabetes tipo 2, quem tem o diabetes tipo 2, é mais saudável do que nós que não temos diabetes, porque ele tem uma alimentação muito regular, muito, vamos dizer assim, disciplinada em relação à nossa, que ainda não temos diabetes. Então, o diabetes tipo 3, rapidinho, está relacionado com o mal de Alzheimer. Pesquisem, tirem a curiosidade de vocês. Testículos. Aliás, as gônadas são glândulas relacionadas à função sexual. Os testículos dos homens e os ovários nas mulheres. Os testículos ficam localizados, como está aqui nessa imagem, aqui no canto esquerdo, no canto direito da imagem, do slide, você tem aqui o testículo localizado nessa dobra da pele, chamada de saco escrotal. Essas duas glândulas produzem um tipo de hormônio em especial, estimulado pela função de dois hormônios hipofisários, que são o FSH e o LH. O FSH estimula os testículos a produzir espermatozoides, e o LH estimula os testículos a produzir a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. As células que produzem esse hormônio são chamadas de células intersticiais de Leydig. A sua ação, a testosterona, ela, na fase gestacional, promove as características sexuais primárias, surgimento e desenvolvimento da genitália. Na puberdade, já falamos um pouco sobre isso, estimula o aparecimento das características sexuais secundárias, que são o engrossamento da voz, aumento da massa muscular, um rápido crescimento, né, a libido, tá? O que é o interesse sexual, regulação da produção de espermatozoides, aparecimento de pelos no rosto, no tronco e também os pelos pubianos, aquelas transformações que o adolescente, na fase inicial, puberdade, fica passando. Tá? Os ovários, tá, ficam localizados na região pélvica, né, a parte inferior do abdômen, e produz basicamente dois tipos de hormônios, estrógeno ou estrogênio e progesterona, também sob influência dos hormônios hipofisários, FSH e o LH. O FSH estimula a maturação dos ovócitos, para que a mulher, no período do ciclo menstrual, torne-se fértil, e o LH estimula a ovulação, que é a expulsão do óvulo pelo ovário. Aí nós temos a localização nesse desenho esquemático do ovário, são dois, um de cada lado do útero, certo? Aqui nós temos uma representação esquemática mostrando a evolução do processo de maturação e liberação do óvulo, que é influenciado pelo estrógeno, pelo FSH e LH. Então, o aumento dos níveis de estrógeno estimulado pelo FSH, certo? Aumenta a produção de LH, que faz com que a mulher tenha a ovulação. E esse corpo lúteo, que é o material que fica depois da expulsão do ovário, do óvulo pelo ovário,
passa a produzir progesterona e outros tipos de estrogênio. O FSH induz a formação do folículo de Graafi, que é essa estrutura aqui, onde fica o folículo, a estrutura ovariana, certo? E este vai produzir o estrogênio. Bom, o estrogênio faz o quê? Produzido pelo folículo ovariano, que é chamado antigamente de folículo de Graafi, determina o aparecimento das características sexuais primárias e secundárias nas meninas, né, como aparecimento de pelos pubianos, pelos axilares, acúmulo de gordura nas coxas, quadril, pelve, maçã do rosto, nos seios, nas nádegas, né? Pelo aparecimento do interesse sexual, que é a libido, início dos ciclos menstruais e assim por diante. Estimula o desenvolvimento do endométrio, que é a camada mais interna do útero, que está relacionado para receber o embrião depois da fertilização, no processo chamado de implantação, unidação, tá? E, logicamente, crescimento e maturação dos órgãos sexuais. Basicamente, essa é a função. Já a progesterona, produzida pelo corpo lúteo depois da ovulação, tá? Juntamente com o estrógeno, a progesterona atua na parede do endométrio para receber o embrião. Processo que eu já falei, chamado de implantação. Estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e a progesterona é responsável pela estabilidade do ciclo menstrual e também pela estabilidade da gestação ou da gravidez. Tá ok, minha gente? Então, assim a gente encerra esse nosso ciclo falando sobre as nossas principais glândulas endócrinas, tá? Aqui nós vamos fazer um alerta para tomar muito cuidado com a alimentação que interfere nesse processo de produção, tá? Nós vimos que o colesterol é importante para a produção de alguns deles, os hormônios sexuais, a cortisona. Nós vimos também a importância da alimentação, principalmente na prevenção, tá, do diabetes tipo 2, por conta da redução dos receptores das células do fígado e dos músculos, tá, por conta do envelhecimento celular. Então, mas eu estou jovem ainda, não preciso disso. Quanto mais cedo você começar a ter uma alimentação disciplinada, menor vai ser a chance de você ter o diabetes tipo 2 na fase adulta ou na fase de envelhecimento. Nunca esqueça disso, tá? E só para relembrar, diabetes tipo 3, mal de Alzheimer. Qual é a relação? Que é esse diabetes tipo 3? Fica para vocês a sugestão, para vocês pesquisarem. Até a próxima aula, se Deus quiser, e uma grande semana para todos. Até mais!